Senhor presidente, eminente senador Jorge Viana, senhoras e senhores senadores, senhores ouvintes da Rádio Senado, senhores telespectadores da TV Senado, senhoras e senhores aqui presentes. Senhor presidente, aspas, encerrou-se nesta semana um ciclo de debates organizado pelo Itamaraty, com o propósito de discutir os rumos da política externa do país. Participaram não só membros do Ministério das Relações Exteriores, mas também entidades da sociedade civil, acadêmicos, jornalistas e representantes de outros setores do poder público. O encontro servirá de base para a Itamaraty produzir o livro da política externa brasileira, documento no qual serão apresentados princípios, prioridades e linhas de ação da diplomacia. É difícil saber que impacto a iniciativa terá sobre o corpo diplomático. Um espírito jocoso poderia até afirmar que, se depender do interesse da senhora Presidente da República pela área, o referido livro será editado apenas com páginas em branco. Tal é o grau de retração do Itamaraty nos últimos anos. A orientação é uma novidade. No breve ato entre a vitória nas eleições de 2010 e sua posse, a senhora Presidente ofereceu sinais alvissareiros de que promoveria uma bem-vinda adequação na política externa. Durante o segundo mandato de Luiz Inácio Lula da Silva, o Brasil deu passos equivocados na esfera internacional. Foi o caso do apoio quase incondicional a Mahmoud Ahmadinejad, no Irã, apesar das constantes violações aos direitos humanos ali promovidas. Pouco havia de pragmatismo nessa aliança com um tradicional inimigo dos Estados Unidos. Tratava-se, assim como em outros episódios do gênero, de usar uma política de Estado para satisfazer alas à esquerda do PT, descontentes com a condução mais ortodoxa da economia. Reconheça-se também, se verificou nesse período, salutar aumento do protagonismo brasileiro nos fóruns globais, papel que o país, por seu tamanho e sua história, merece exercer. Era clara, portanto, a correção a ser feita, sem abrir mão de seu soft power crescente. O país deveria abandonar as amarras ideológicas ultrapassadas e recuperar a firme defesa dos princípios universais caros ao Ocidente. Não se viu uma coisa nem outra com a senhora Presidente. Tome-se como exemplo, em 2012, o Brasil compactou com a decisão de suspender o Paraguai do Mercosul, de forma sumária, ação orquestrada para Caracas poder integrar o bloco. Assunção vetava o ingresso. Nesse ano, enquanto Nicolás Maduro reage com violência física e institucional a protestos da oposição, Brasília permanece calada. Seria, segundo alguns, um momento de maior discrição da política externa, evitando contenciosos desnecessários. A abstenção diante da anexação da Crimeia pela Rússia se inscreveria nesse contexto. Para a maioria dos analistas, no entanto, a situação resulta da desatenção presidencial e da ausência de estratégia, opinião compartilhada, inclusive, por atuais integrantes do Itamaraty. Desde o governo Fernando Henrique Cardoso, o Ministério das Relações Exteriores vinha procurando conquistar terreno nos fóruns geopolíticos regionais e globais. O fim da ordem bipolar vigente na Guerra Fria abriu o caminho para esse tipo de pretensão. Não faz sentido que o Brasil, uma das principais democracias e a 7ª maior economia do mundo, adote uma política externa de mínimo esforço. Quando mais não seja pelas inúmeras oportunidades de desenvolvimento que boas relações internacionais oferecem. Na contramão do que pede a circunstância,
O governo Dilma nada faz de concreto para destravar acordos de livre comércio com outras nações. Tratativas do Mercosul com a União Europeia permanecem emperradas pela Argentina, fato que o Brasil aceita como se incontornável fosse. Enquanto isso, progride a Aliança para o Pacífico, iniciativa liberalizante do Chile, México, Colômbia e Peru. Falta de visão estratégica também se faz notar nos laços com os Estados Unidos. Se havia a esperança de uma normalização nas relações com a indicação de Antônio Patriota, ex-embaixador em Washington, para o cargo de chanceler, do qual se demitiu no ano passado, o escândalo de espionagem americana interrompeu o diálogo. Com Dilma na mira das agências de inteligência, era difícil ser de outro modo, mas a diplomacia, tal como a espionagem, ocorre sobretudo fora dos holofotes. Não há, todavia, esforços para o Brasil se reaproximar dos Estados Unidos, maior economia do mundo e segundo mercado para as exportações brasileiras. Sempre há tempo para mudar, felizmente, mas se, na expressão cunhada pelo chanceler Azevedo da Silveira, 2017 a 2090, quando faleceu, aspas, a melhor tradição do Itamaraty é saber renovar-se. Passou a hora de o governo Dilma Rousseff formular uma estratégia de inserção internacional pautada por valores democráticos, uma política de Estado, como o país precisa, e não de partido, como setores do PT desejam. Fecha aspas. Senhor presidente, acabo de ler ipsis literis, o editorial do respeitado jornal A Folha de São Paulo, de 5 de abril de 2014, que aqui está. Minha integral solidariedade ao mérito de texto, eis que entendo que a orientação governamental para a nossa política exterior carece de reorientação de rumos, no sentido de restabelecimento do prestígio que, por meio da ação tradicional do Itamaraty, o Brasil tem um cabedal de respeito e admiração por parte da comunidade internacional. Os episódios recentes com relação à Venezuela, em que o Brasil postou-se numa posição dúbia em cima do muro, por mais das vezes de complacência subrepetícia, a chamada democracia bolivariana. A subordinação à política econômica de restrições ao comércio com o Brasil por parte da Argentina, que quebra os elos fundamentais que regem o Mercosul. Tais fatos, públicos e notórios, vêm em desprestígio do Brasil. O editorial da Folha de São Paulo, que acabei de ler, é cáustico à posição diplomática do governo. Daí, minha solidariedade a ele, lendo como o fiz, para que na íntegra constasse dos anais do Senado. É esta, senhor presidente, meus caros senhores senadores e senhoras senadoras, o que eu desejava afirmar nesse instante.